Una vez más, muy bienvenida a este canal. Aquí estamos sembrando la buena semilla que es la palabra de Dios para su vida, para su corazón. Y ya te invito, desde ya, empieza a compartir esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, porque Deus tem palavras de esperança, palavra para nossas vidas. Dá me gusta, like, escreve aí comentário desde onde está vendo este vídeo e comparta com nós este momento tão importante que é o momento da palavra de Deus. Hoje queremos falar sobre a Bíblia, palavra de Deus para a humanidade. E sabemos que a palavra de Deus é muito mais que simples livro, canão, conjunto de livros, pero inspirado por Deus. Não é simples livro de relatos, de leis ou de enseñança. É a palavra de Deus viva, a mesma palavra de Deus viva que habla a nosotros, habla a nuestras vidas, que transforma nuestras vidas de tão solamente leermos las palabras. Nosotros somos transformados. Tão solamente meditarmos em la Bíblia, el Senhor empieza a fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, porque a palavra de Deus é lumbrera. Disse o próprio salmista que lumbrera a mi caminho é sua palavra. Por isso a palavra de Deus é o mais importante que nós temos. É Deus hablando com nós. É Deus traçando o plano que Ele tem para você e para mim. É Deus deixando o dibujo, o GPS de nossa vida para que nós possamos seguir da melhor forma possível. Quanto mais leemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus. E a partir de aí também conhecemos mais a nós mesmos. A palavra de Deus é um espejo que quando eu miro para este espejo, eu empiezo a ver os errores que há em mim. Já viu quando despertamos por la mañana, que é o primeiro que hacemos? Vamos diretamente ao espejo, a arreglar nosso pelo, vamos a lavar nosso rosto, quizás estamos com alguma oreja aqui, estamos pouquinho cansados, com a cara cansada, pero é o momento em que começamos a fazer nossa higiene, arreglar nossa aparência. E a Bíblia, quando nós miramos para ela, nós estamos vendo aonde necessitamos cambiar. Quando miramos para a palavra de Deus, estamos mirando para espejo que apunta uma falha em nós. Pero não solamente apunta uma falha, ele também ensina como cambiar, como melhorar, como ser transformado. Por isso a palavra de Deus não é livro sencillo, não é uma fábula, não é uma história com E, é uma história real e viva. Timoteu, 2 Timoteu 3, 16 e 17 disse: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda buena obra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O homem aqui está hablando, não solamente o homem, a palavra de Deus também para a mulher, está hablando de la humanidade. Pregúntate, quantas vezes ha leído a palavra de Deus? Quantas vezes ha meditado neste livro? Quanto tempo de seu dia ha sacado para ler esta palavra? Quanto tempo de sua semana ha sacado para meditar nesta palavra?
Esta palavra só tem efeito em nossas vidas quando nós la abrimos e começamos a ler e ver o que Deus tem reservado para nós. A maior profecia que você pode ter para sua vida está escrito neste livro. A palavra de prosperidade está escrita neste livro. A palavra que sana está escrita neste livro. A palavra para o matrimônio, a palavra para o jovem, para o ninho, para o idoso, para a mulher que está embaraçada, para o homem, para qualquer pessoa. Não importa a raça, a tribo, a língua, esta palavra está escrita neste livro. Portanto, leia-lo, medite nele. Primeiro vamos a ver que nos ensina a bibliologia sobre a Bíblia. A bibliologia diz que a Bíblia é inspirada divinamente. Mire que a bibliologia estuda a natureza, o origen, a autoridade e o propósito de Deus em la Bíblia para nossas vidas. Então se diz que ela é uma inspiração divina. A Bíblia não é só uma obra humana. Deus inspirou a pessoas através do Espírito Santo para que a Bíblia fuera escrita. 2 Timoteo 2, 3 e 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inerrância e autoridade quer dizer que a palavra de Deus não falha, não se equivoca, é guia em nossas vidas. Salmo 19 e 7: la lei de Jeová é perfeita, que converte el alma. Nós não vamos encontrar de nenhuma forma erro que seja em la palavra de Deus, senão que vamos encontrar versículos que confirmam outros versículos, que confirmam uma palavra, que confirma a outra palavra. Vamos encontrar uma perfeição divina em nestas escrituras. É canon bíblico, conjunto de livros reconhecidamente inspirado por Deus. 66 livros inspirados por Deus. Que privilégio que você pueda ter isto em tus manos. Que privilégio que você pueda ter isto em sua casa. Que privilégio que você pueda abrir e ler estas maravilhas que Deus mesmo falou, que Deus mesmo escreveu através do Espírito Santo, usando manos de homem. Glorificamos a Deus porque Ele ha nos deixado isto e nos ha preservado a Bíblia de tantos e tantos anos, de gerações a gerações. Ele la preservou intacta estas palavras hasta el dia de hoje. Por aí escutamos alguns rumores de pessoas dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que necessita ser cambiada, que tudo cambia no mundo, pero a palavra de Deus não cambia. Deus não cambia. Ele é o mesmo ayer, hoje e eternamente. Assim que esta palavra disse em São Mateus 5:18, porque de certo os digo que hasta que passe o cielo e a terra, nem uma jota, nem uma tilde passará de la lei, hasta que todo se haja cumprido. Assim como um manual técnico te disse exatamente como usar essa máquina, como usar esse GPS para que funcione, a Bíblia nos indica como viver corretamente, para agradar a Deus, para experimentar sua bendição. Eu vi em um vídeo um avião chegando em uma tribo em África. Por primeira vez se distribuía
cajas desde este avião de Bíblias en el dialeto de aquele pueblo. Você não imagina a fiesta que fizeram. Eles cantavam em seu dialeto, saltavam e dançavam em la presença de Deus, porque por primeira vez eles tinham a Bíblia escrita em seu idioma. Em outros países, nós vemos que a Bíblia é perseguida, a Bíblia é retirada, quem tem Bíblia vai preso. Que estamos vendo as huestes de maldade, as tinieblas, o próprio diabo não querendo que as pessoas escutem a palavra de Deus, porque sabem que a partir do momento que esta luz entra, toda a tiniebla tem que ser dissipada. Glória a Deus, porque nós hemos recebido esta esperança. Glória a Deus, porque nós hemos podido conhecer o propósito de Deus através de esta palavra. Se você nunca leu a Bíblia e está vendo esse vídeo, experimente, prove. Busque que o Espírito Santo, olha a Deus, é sencillo. Você disse: Senhor, eu quero aprender de tu palavra. Eu quero ler e quero entender. Espírito Santo de Deus, capacita-me, ensina-me. Busca um cristiano, busca alguém que pueda estar compartilhando com você leituras. Busque a igreja, busque pessoas que puedan ensinar a palavra para você. Disse que Felipe foi levado a um lugar onde estava um eunuco. Disse que ele leía a palavra e não entendia. E Felipe foi levado por Deus para que pudesse explicar esta palavra para este homem. E este homem, no mesmo momento, pudo receber a Cristo como o Hijo de Deus, creyó em Deus e foi bautizado, foi transformado. Esta palavra é transformadora. Agora entendemos sua autoridade, veamos por que é tão importante para a humanidade. A importância da Bíblia para a humanidade é guia moral e espiritual, iluminando nosso caminho. É um guia moral e espiritual, iluminando nosso caminho. Lâmpada és a mis pés tu palavra e lumbrera a mi caminho. Salmo 119, verso 105. Lâmpada és a mis pés tu palavra e lumbrera a mi caminho. Que mais? A Bíblia é a fuente de esperança e vida eterna. Juan 6:68 disse: e lhe respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tienes palavra de vida eterna. Aonde iremos? Aonde buscaremos? Aonde está a esperança? Aonde está nossa guia? Onde está a luz? Onde está a vida transformada? Está em las Escrituras. Está em la palavra de Deus. Então, se por isso Simão Pedro disse: não há outro lugar para ir. Se solo tu tienes la palavra de vida eterna. La Bíblia é a palavra de vida eterna, é a fuente de esperança. Ha transformado culturas, ha transformado generações, ha transformado leis, educação e até mesmo direitos humanos han sido influenciados por princípios bíblicos. Mira que tão importante. Às vezes nós miramos para uma lei e la vemos bem, essa lei está bem assim, pero tampouco sabemos que foi influenciada por la Bíblia, que influenciada por Deus. Então, se é já transformado durante todo este tempo, aqueles que têm acesso a esta palavra são transformados, são cambiados, são vivificados através de Cristo. Aqueles que não tinham esperança, quando leem a Bíblia, encontram a esperança.
Aquellos que caminhavam em tinieblas, quando leem a Bíblia, encontram a luz. Aquellos que não tinham paz, agora leyendo a palavra de Deus, encontram a paz. A Bíblia é a paz. A Bíblia contém paz, esperança, plenitude em Cristo, resposta para nossas perguntas. Você tem pergunta? Abre a Bíblia. Você busca esperança? Abra a Bíblia. Diz que jovem foi de viagem a lugar muito distante e antes que salira, seu padre disse: Hijo, quando você necessite algo, que esteja passando por momento difícil, eu quero que você abra esta Bíblia. E entregou a ele este livro sagrado. El jovem lo puso en la mochila e saiu de viagem. E determinado tempo passou, esse jovem disse: Papá, eu estou com problemas econômicos. E o padre disse: lê a Bíblia. Colgava o telefone. Volvia: papá, eu necessito sua ajuda. E o papá lhe contestava: lê a Bíblia. Outra vez mais volvia: lê a Bíblia. E de tanto ele insistir, o jovem disse: vou ler a Bíblia. E quando abre, aí adentro havia uma quantidade de dinheiro que ele necessitava. Mira, se ele houvera leído antes a Bíblia. Pero não se trata solamente de coisas materiais. A palavra de Deus é uma estrutura gigantesca para nossa vida espiritual. É a base de todo. É a base do matrimônio. É a base da família. É a base da formação para nossas vidas e para nossos filhos. Ha transformado nossas vidas. E eu desejo que siga transformando muitas outras vidas. Muitos movimentos de justiça sociais. Muitos hospitais. Muitos lugares públicos. Estes lugares foram influenciados pela Bíblia. E missões surgiram inspiradas em la palavra de Deus. E a Bíblia não se queda em idioma ou região, sino que ha difundido por todo o mundo. São mais de 3.000 idiomas que podem contemplar esta palavra. Dígame, que livro que está traduzido em tantos idiomas assim? Que escritor ha podido ter seu livro em tantas nações e dialetos desta forma? Solo poderia ser a palavra de Deus. Solo podia ser de esse autor. Está em tantos países, em tantos idiomas. A Bíblia ha sido traduzida em mais de 3.500 idiomas e dialetos, acercando a palavra de Deus a todos os rincones da terra. A Reina Valera 1960, minha preferida, permite que milhões de pessoas que falam em espanhol leiam e compreendam a palavra de Deus. Assim que se Deus tomou a moléstia de hablar-nos em todos os idiomas, se Deus ha tomado seu tempo de fazer com que chegar este mensagem em tu idioma, como não vamos dedicar tempo para ler? Como não vamos dedicar tempo para meditar em esta palavra? A Bíblia é o livro mais vendido e o mais lido em todo o mundo. A Bíblia é o livro mais bello que pode existir. Sua beleza não está só em las palavras, sino que em seu poder para transformar vidas, dar direção e esperança. Mira lo que disse em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 filos. Valoremos a liberdade que nós temos de ler.
Valoremos a liberdade que temos de estudar, de meditar e predicar a Bíblia. Não la demos por sentada, não la deja llenar de polvo, não la deja olvidar de um cajón. Leia a Bíblia. Leia os salmos, leia os provérbios, leia os evangelhos, leia as cartas de Pablo, leia o princípio da história do pueblo, leia sobre a criação. Quizás a escola está ensinando coisas errôneas a seus filhos e você pode sentar com ele e mira, hijo, acá está a verdade. Acá está a verdade em las escrituras que nosso Padre Celestial deixou para nós. A importância que damos à Bíblia se refleja em como la transmitimos para nossos familiares, para nossos filhos, para nossa geração. Sepa que o Corão é decorado desde os 12 anos por los filhos de los muçulmanos. O seu filho já conheceu toda a Bíblia? Ele sabe citar algum versículo de memória? Nós outros sabemos quantos versículos de memória? O Senhor disse que nós outros devemos atá-la a nosso cuello, quer dizer, tê-la aqui, ó. A Bíblia deve estar aqui em nosso coração. A Bíblia deve estar aqui e deve estar aqui, guardada em nossa mente. Que podemos recitá-la, que podemos memorizá-la e que podemos falar da palavra de Deus a todo o tempo. Agora, cada profecia, cada ritual, cada figura do Antigo Testamento apunta a Cristo no Novo Testamento e vem a cumprir-se plenamente aí. No Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: portanto, nada os juzgue em comida ou em bebida, ou enquanto há dias de festa, luna nueva ou dias de repouso, todo lo qual é sombra de lo que há de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Como a sombra de um edifício nos indica sua forma, pero não é em realidade completa. Assim, o Antigo Testamento é uma sombra de lo que vem a ser o Novo Testamento. Todos os rituais, todo o que sucedia aí, nos demonstrava como seria o Novo Testamento. Por isso é importante ler desde do Antigo Testamento até o final. A Bíblia não está escrita de forma cronológica. Vamos anotar isso. Mas eu também posso pôr depois para você aí videozito. Você vai buscar no canal e vai encontrar uma forma de ler a Bíblia, um sistema para que você possa ler a Bíblia. Já hemos leído várias vezes e podemos ler de Gênesis a Apocalipse. E eu tenho uma notícia incrível para você. No final, todo saldrá bem. Porque a palavra de Deus diz que tem uma esperança futura para nós outros. Está escrito aí. Agora é impossível mirar para a Bíblia e não falar de Jesus. Mirar para o Antigo Testamento e não falar de Jesus. Mirar para o Novo Testamento e não falar de Jesus. Porque no Antigo Testamento, Jesus é anunciado como a semente prometida. No Novo Testamento, Ele é a semente cumprida em Cristo. No Antigo, Ele é o Cordeiro Pascual. E no Novo Testamento, Ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. No Antigo Testamento, es la roca espiritual en el desierto. En el Nuevo Testamento, Jesús es la roca viva. En el Antiguo es la escalera de Jacob, el acceso a Dios. Y en el Nuevo, Él es el único mediador entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, Él es el buen pastor anunciado.
en el Nuevo Testamento, Jesús se revela como el buen pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor que dá sua vida por las ovejas. En el Antiguo Testamento, ele é o sumo sacerdote tipificado em Arão. En el Nuevo Testamento, ele é o gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, es la serpente de bronze levantada en el deserto. En el Nuevo, es el Cristo levantado en la cruz del Calvario. En el Antiguo, Él es el Rey prometido en el linaje de David. Y en el Nuevo Testamento, Él es el Rey eterno cumprindo esta promessa. En el Antiguo Testamento, Ele é o servo sufriente de Isaías. E en el Nuevo, é o Cristo crucificado. En el Antiguo, es la luz prometida a las naciones. Y en el Nuevo, Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. En que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Assim que chegamos a uma conclusão, o Antigo Testamento é uma sombra, o Novo Testamento é o cumprimento em Cristo Jesus. Tudo apunta a Ele, nosso Salvador, nosso querido Jesus, aquele que se despojou de sua glória, derrou seu trono, se encarnou em corpo humano, sofreu os dolores, assim como homem, derramou sua sangue na cruz del Calvário, morreu, foi, predicou no inferno, tomou a chave da morte e foi ressuscitado. E nesse momento, nós temos esta esperança viva em Cristo Jesus. E no Novo Testamento nos revela seu cumprimento por completo em la vida de nosso Salvador. Foi um plano perfeito, não foi um plano B. Não quer dizer que Deus, já em Gênesis, porque o homem se equivocou, se cayó, ele estava fazendo um novo plano. Não, o Senhor tinha um solo plano. Um plano para a humanidade, um plano de salvação. Desde Gênesis, aonde ele disse que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, hasta Apocalipse, aonde nós estaremos sentados juntamente com ele em la boda del Cordeiro. Meus queridos hermanos, ler a Bíblia diariamente é o mais maravilhoso que nós podemos fazer. Salmo 119:11, o salmista disse: em mi coração he guardado tus dichos para não pecar contra ti. Meditar e aplicar suas enseñanças em nossa vida diária. Provérbios 3, 5 e 6 disse: fíate a Jeová de todo tu coração e não te apoies em tu própria prudência. Reconócelo em todos tus caminhos e ele endereçará tus veredas. Mira que palavra maravilhosa. Fíate em Jeová. Reconócelo todo em seu caminho, em todo seu caminho, e Ele endereçará suas veredas. Todas estas verdades só podemos desfrutar, só podemos degustar lendo a palavra de Deus. A própria palavra disse que ela tem sabor de miel. La palabra de Dios es sanidad para los huesos, es sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra mente. No soy contra las personas que buscan psicología para una ayuda psicológica y emocional. Nada contra. Nuestro cuerpo es hecho de tricotomo. Cuerpo, alma y espíritu. Usted necesita cuidarse por un total. Pero não te olvides de buscar primeiro a palavra de Deus. Busca lá porque é sanidade para tu corpo, para tu mente, para tu coração. É remédio, é medicina, disse a palavra do Senhor. Agora com todo isso, você não vai quedar com esse regalo
que Deus te dio solamente para ti. Comparte a palavra de Deus, comparte o mensaje de esperança, comparte as buenas nuevas. Quando eu era niña, eu veía a hija del pastor e eu mirava muito a seus pés, porque eu havia escuchado que na palavra de Deus dizia que hermosos são os pés de aqueles que anunciam as buenas nuevas. E eu era muito chiquita, eu não entendia por completo o versículo. Então, se cada vez que eu la veia, eu sabia que ela anunciava as buenas nuevas, ela ensinava a palavra de Deus para nós outros que éramos niños. Então, se eu começava a mirar para seus pés, para ver se eram bonitos. Pero a verdade é que eu fui crescendo e fui descobrindo que as pessoas antigamente levavam a palavra de Deus não através do WhatsApp, não através de um micrófono, não através, quizás, de los meios sociais que nós outros temos hoje. Pero eles viajavam, caminhavam, tinham os pés llenos de polvo para levar as buenas nuevas a outro pueblo, a outra nação, a outro idioma. Os discípulos, os apóstolos, eles tiveram que caminhar. O próprio Jesus caminhou ministrando a palavra. E quando chegavam, tinham seus pés llenos de polvo, lastimados. Quizás mirando para estes pés físicos, não eram tão lindos. Pero a palavra de Deus, de uma forma figurativa, diz que são hermosos estes pés, porque eles são portadores de las buenas nuevas, são portadores do evangelho que sana, transforma, salva e leva para viver no cielo. Assim que comparte. Portanto, ide e fazer discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando que guarde todas as coisas que os he mandado. E é aqui que eu estou com vosotros todos os dias, hasta o fim do mundo. E uma coisa mais muito importante, confiar em esta palavra, crer em lo que está leyendo. Só assim é possível que você receba esta medicina e receba esta transformação. Confiar em la palavra de Deus em todo momento, aún em dificuldade. O Senhor não disse que seria sencillo. Ele disse: en el mundo tendrás aflições, pero eu he vencido. O rei ha vencido. E nós outros somos seus discípulos. Estamos seguindo suas huellas. Não estamos seguindo huellas de pessoas fracassadas, de pessoas que perderam, de quizás de político ou uma coisa e outra. Não estamos seguindo as huellas de alguém que é vitorioso. Então, se essa é uma esperança que temos, a Bíblia não é um livro comum. Es la palabra de Dios, guía de la humanidad y revelación perfeita de Cristo Jesús, porque la palabra de Dios é viva e eficaz. Assim que há uma invitação para você: leia, medita, viva a Bíblia, permita que Cristo, quem é a palavra hecha em carne, transforme nossa vida e nos guie cada dia. Que Deus te esteja bendizendo. No te ouvir, que tens um tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus.